Então, assim, é esses meandros, né, que são difíceis, né, assim, no trabalho que eu faço também, porque não é só uma questão de competência. Então, porque assim, o que eu tenho observado aí ao longo de vários anos trabalhando, né, com essas empresas, é que, por exemplo, pode ter casal, né, que, por N razões, eles construíram lá a empresa, e aí, bom, tá lá, casado há muito tempo, não tem aquele afeto, assim, a gente percebe, seja em reunião, seja na forma como um trata o outro, às vezes com desrespeito, desmerecimento, né, tem uma consideração negativa sobre o outro, então, digamos assim, que o lado afetivo ele é muito comprometido, mas, né, digamos, é o diretor, a diretora. Isso na empresa a gente vê muito, que fica um clima, em geral, muito ruim, porque essa animosidade entre eles acaba se espalhando. Isso na minha leitura, mais como consultor, né, de empresa, eu observo muito isso. Às vezes cria-se até um clima e uma certa prática de uma certa animosidade, um certo, sabe quando vai falar é ríspido, porque se os dois lá diretores são ríspidos, um corta o outro, um distrata o outro, imagina isso meio que vai colocando como se cultura da empresa, né? Então ser ríspido, isso acontece. E esse é um tema que até me interessa te ouvir, né, como clínica, em casal que o tempo X foi trazendo mais animosidade e distanciamento. Como é que você lidaria, como é que você lida com isso quando vem um casal em que o afeto positivo não é expresso? O que é expresso é mais animosidade, uma rispidez. Né? Como é que você, como chega isso para você, né, na clínica? Olha, Victor, acho que depende da dinâmica de cada um, né? Mas assim, esse casal quer se separar ou quer ficar junto? Ou isso não é? Não é tema para eles, talvez seja uma questão cultural, social, estão ter tempo juntos, então tá lá, continuam, estão juntos. E estão confortáveis? Estão juntos, né? Aí como eu entro numa leitura mais organizacional, estão juntos. Se eles, não sei, aí porque nem é o meu papel entrar nesse mérito, né, de como eles, se eles estão, digamos assim, numa relação mais afetiva ou é uma relação mais de conformidade. Eu acho que é isso, conformidade. Olha, eu acho que a gente, no processo de terapia de casal, a gente pode olhar qual a história desse casal. Nem sempre eles se relacionaram assim. Eu acredito que no início da relação as coisas eram bem diferentes. Então, resgatar a história da relação. Como é que esse casal, o que uniu e o que foi acontecendo? Mas a gente tem que ter em mente uma coisa. Eu não acredito de uma questão originária. A gente não vai, não é trabalhar numa relação de causa e efeito. Eu vou entender a causa desse distanciamento, porque a gente vive num mundo com complexidade, né? Tem uma questão econômica, tem uma questão social, tem os próprios desafios que a vida impõe, né? Tem uma questão política econômica do país, tem tem a história da família. Então, eu acho que trabalhar um pouquinho essa história e entendendo quais as variáveis que contribuíram para esse casal se relacionar assim, pode ser relevante para a conscientização. A partir daí, o que se quer fazer com isso? Porque tem casamentos que, se você olha para a sua referência, para a minha referência, não é um bom casamento. Mas não cabe a gente usar a nossa referência. Pode ser que, assim, olha, seja um casal que, ainda que existam essa dificuldade, eles vivem assim, estão confortáveis dentro do infortúnio, se é que dá para dizer isso. Em conformidade, né? Eles são conformes, algo assim. Mas não necessariamente eles desejam mudar. Sim. Talvez assim, qual é a relação possível para esse casal? Tem algo que eles achem que eles poderiam fazer diferente? Tem casais que dizem sim. E aí você começa a trabalhar nessa pequena abertura que é dada. O que eu acho interessante também, assim, porque quando eu trabalho isso com, digamos, um casal de sócios, né, porque eles podem estar confortáveis nessa posição na empresa,
mas como casal não estão confortáveis. Aí que entra esse encaminhamento, né? Essa sugestão, né? No encaminhamento. Sugestão, olha, acho que esse é um tema para vocês trabalharem, né, como casal, numa perspectiva clínica. E se trabalhar enquanto casal, será que isso impacta a relação da empresa? Sim. E aí a gente vai saber só na prática. Só na prática. Porque aí entra a questão de você respeitar a dinâmica de cada um deles. Exato. Né? Conversando contigo, eu estou lembrando de uma situação, não é um casal, no sentido afetivo, mas são sócios. E aí, e que eu acho interessante também trazer, que é assim, às vezes numa sociedade, aí eu, claro, estou com um olhar bastante organizacional, numa sociedade, mesmo que seja falado sócio, pode acontecer relações de desigualdade, por N razões. Totalmente. N razões, né? Não é só gênero, não é questão econômica, N razões daquela díade, né? E acho que o meu papel como consultor organizacional e o teu como psicóloga clínica é colocar essa pessoa frente a essa situação, né? E ela olhar para aquilo, né? Acho que é isso que eu acho mais interessante como proposição de trabalho, né? Assim, a pessoa realmente olhar para aquilo. Vamos conversar, né? Eu preciso refletir, né? Eu preciso pensar e, no caso de uma sociedade, de um casamento, né? De uma empresa, eu preciso conversar. Mas para isso, eu tenho que entender que eu não sou dona da verdade. Isso. Né? Se eu me coloco numa posição de que eu estou certa, logo você está errado, não tem diálogo, não tem escuta. Então, eu acho que o que você está falando implica numa capacidade pessoal de autorreflexão. De autorreflexão e de interesse em ter uma parceria. Né? Exatamente. Interesse em ter uma parceria, seja lá qual for. Senão não é parceria, então você fica sozinho. Isso. Que é uma escolha. É uma escolha. Tudo bem você ser dono de uma empresa e você gestar essa empresa como você quiser. Eu estou agora, me veio um outro tema para a gente conversar. Às vezes, a díade, né, vou pensar se casal ou sociedade, cada um deles, ou um deles, está se sentindo muito sozinho. Muito sozinho. Você deve ouvir isso na clínica, né? Ele ou ela, né, o casal lá. Um deles se sentir muito sozinho. Está casado, mas está muito sozinho. Como é que isso chega para você na clínica? Muito. Porque eu estava até assim refletindo sobre relacionamentos à distância, né? Às vezes a gente pensa assim, relacionamento à distância não funciona. E, olha, depende, porque eu conheço inúmeros casais que vivem sobre o mesmo teto e a distância entre eles é intransponível. Então, eu acho que depende de cada um, né? E agora, assim, qual é o conforto e desconforto de estar nessa solidão? Acho que é um ponto interessante, né? Isso. E nesse lugar, o que você quer fazer com isso? Qual é então a expectativa que você tem dessa relação? O que você deposita? O que você quer? E se você fizer assim, um exercício de pensar no futuro, o que você quer para a tua vida lá na frente? Você está feliz onde você está, do jeito que você está? Acho que são questões... Você está trazendo algo bastante forte que eu vejo nas empresas, né? Que é o desconforto. O pessoal utiliza bastante a palavra dores, né? Eu fico um pouco assim, mas, né, é algo que se utiliza no mercado, dores. Acho quais são os desconfortos, quais são os problemas, né, que aparecem. E aí, eu vou trazer, mas me aproximando de você na perspectiva clínica, né? Como a pessoa se apercebe, assim, ela se apercebe. Opa, nossa, isso aqui não tá legal, né? Eu acho que é o meu casamento, eu acho que é o meu trabalho, né? Essa minha relação aqui, eu acho que o meu casamento está interferindo aqui nessa empresa, ou os vínculos que eu criei estão interferindo aqui, né, na minha carreira, nessa empresa. Como é que chega, como é que você, não, como é que as pessoas se aproximam de você e dizem dessas dores, né? Assim, não sei, tem dores mais presentes, tem falas que aparecem mais, não sei, está vindo agora essa questão do distanciamento sexual, por exemplo, que aparece na clínica, provavelmente, quando fala de casal, ou a gente não conversa mais, a gente não sai mais. Quais são os indicadores, né, os sintomas, os
os pontos aí que dão destaque, que sinalizam não tá legal. Acho que um ponto interessante que você está trazendo é assim, normalmente essa pessoa, esse casal, ele chega não numa posição de achar que precisa refletir sobre a própria atitude, mas que o outro precisa mudar. Então, é o outro que está errado. Então, tem um período, eu acho que, assim, no início da terapia, que é um aprendizado de, assim, como é que você para de apontar para o outro e começa a olhar para você, né? E eu não estou falando uma relação de que um está certo e outro está errado. Porque, na maioria das vezes, quando você ouve separadamente, você vai ver que os argumentos que um usa fazem sentido. O problema é que as pessoas só querem um lado, uma versão da história. Isso aí. Quando existem dois, existe uma negociação a ser feita, que é um pouco difícil, né? Eu estou pensando aqui na minha área de atuação, na minha perspectiva que é organizacional, acho que as dores aparecem, né, quando a pessoa começa a pensar se o casamento é o que atrapalha a empresa, ou, né, ai que saco, vou ter que... a pessoa numa empresa familiar, por exemplo, né? De você cruzar com a pessoa, com o familiar, com quem quer que seja, nos corredores, e isso ser até reações corporais mesmo, de repulsa, de raiva, né? Acho que são indicadores de assim, olha, Houston, temos um problema, a gente precisa cuidar disso, né? Assim, poxa, eu tô na empresa lá, abre aspas, segunda a sexta, o dia inteiro e tal, e aí eu encontro com ele ou com ela, seja familiar, seja quem for, aquilo me, né, causa repulsa. Precisa cuidar disso, precisa olhar. Precisa cuidar disso. Agora, eu não sei se é uma característica de um pouco das pessoas que procuram na minha clínica, eu não vou dizer que isso é universal, mas na minha experiência, o que eu vejo é que as pessoas, elas, em último lugar, pensam no casamento. Então, os problemas maiores que elas conseguem enxergar está na educação dos filhos, está na empresa, está na questão de saúde. Por último, elas vão ter um olhar para, olha, o que não está legal talvez seja a nossa relação, a maneira como a gente se relaciona. Então, o que eu estou percebendo, pelo menos nas pessoas que eu atendo, é que as pessoas não, quando compartilham de uma empresa, né, de um espaço profissional, porque às vezes os dois estão trabalhando na mesma empresa. Sim, pode acontecer. Muitas vezes o olhar não é para a relação. Muito interessante você está trazendo. Me vê assim, é uma certa terceirização, né? Eu vou colocando outros, abre aspas, como responsáveis, e aquilo que realmente eu tô dentro, né, que é a relação, pode ser escanteado, né? Assim, fica mais pro último. Interessante que você tá trazendo essa questão do, né, o último olhar, não o último, assim, mas ele é deixado bem para depois, né? A relação, ela é deixada bem para depois, bem para depois, é bem interessante. E eu acho que essa questão também impacta nas empresas familiares, né? Porque assim, o problema é a família. A dinâmica familiar também, mas às vezes é a dinâmica de casal que reproduz na família que acaba impactando a empresa. Estou lembrando agora de um caso, né, de um diretor que tinha um familiar lá numa área X, que é o primo da esposa, digamos, é o jabuti que a gente fala, né? Ele está lá na empresa porque é primo da esposa. Então, assim, a empresa não é dele, é da família da esposa. Então, só que ele é o diretor, por competência, ele está lá como diretor, mas aquela pessoa é primo da esposa. E aí, se ele mexer com ela, ele vai mexer com a esposa. Então, assim, esses meandros, né, que são difíceis, né, assim, no trabalho que eu faço também, porque não é só uma questão de competência, no sentido, fulano é competente na área X, isso não é só sobre isso. É também que se eu mexer com aquela pessoa, eu tô mexendo com a minha esposa, ou meu esposo, eu tô mexendo com a família dele ou dela, né? Como é que eu vou encontrar com ele ou com ela lá no Natal, na festa, né, no casamento, na festa de aniversário. Realmente assim, é um convite aí
para uma autorreflexão e uma postura adulta, né? Assim, e assertiva, né? Quer dizer, como eu vou me colocar frente a isso? Né? Absolutamente não é fácil. Não é fácil, porque essas dinâmicas empresariais, essas dinâmicas organizacionais, elas vão trazer à tona sentimentos de mágoas, de rejeição, né? De disputa. Isso. E isso fica tudo misturado. Né? Quantas vezes, mesmo no atendimento individual, quantas vezes uma questão que uma cliente possa trazer com o seu chefe, quando você vai trabalhar, ela não está olhando para o chefe, ela está olhando para o pai. Exatamente. E assim, por exemplo, vem aquela questão, né? Poxa, eu vou ter que colocar tal pessoa aqui porque foi indicada da família. Só que eu não queria que ela viesse. Eu queria que viesse uma outra pessoa que eu conheço, que é muito competente. Perfeito. Não. Só que vou ter que colocá-la aqui porque ele é a indicação da família. Né? Saia justa, hein? Muito saia justa. É muito saia justa. Acho que o tema da assertividade, né? Assertividade no sentido de você se colocar naquilo que você sente, de uma forma que seja respeitosa, né, para o outro, mas também respeitosa a si mesmo. Você se preservar também com gentileza, com consideração para o outro. Acho que esse é um tópico que nos une, né? Assim, sim. Porque ambas as situações, né, todas as situações, mas dessas que a gente trabalha, que é a empresa e o relacionamento afetivo, família, demanda muito. E a assertividade é um tema que é pouco trabalhado na nossa cultura brasileira. A gente tende a ser muito ou passivo-agressivo, né? Fala as meias verdades por meio de brincadeira, ironia, ou às vezes agressivo, né? Com dificuldade de dialogar, então sai no xingamento, sai na ironia, sai na agressividade, sai na negação da conversa, que é uma forma agressiva, né? E esse convite ao diálogo que você traz, que eu também trago, é algo bastante difícil. Né? Que é de você realmente trabalhar a assertividade. Isso é bastante difícil. Por isso que eu confio na nossa parceria. Fechado.